Alô, galerinha do oitavo ano, meu bom dia. Desejo a cada um de vocês e todos os familiares muita paz e muita saúde. Galera, vamos aqui com esse tópico concluir o assunto de triângulos, tá certo? Vamos trabalhar hoje congruências de triângulo. Localizado aí, pause o vídeo um pouquinho, tome posse do seu livro texto, página 37 e acompanhe a leitura, para que assimile melhor o assunto. Vamos trabalhar um pouquinho aqui a parte introdutória, na sequência o conceito e depois trabalhar alguns critérios para facilitar o entendimento de vocês. Na verdade, esse tópico de hoje, ele vai nos proporcionar o entendimento de que quando você enxergar duas figuras, dois triângulos, de pronto você saber identificar se eles são congruentes ou não, certo? É esse o objetivo desse tópico. Mas para isso, para iniciarmos, é necessário que a gente lembre o significado da palavra congruência. Falando em segmento, quando eu tenho um segmento congruente ao outro, eu tenho um segmento com a mesma medida tomado na mesma unidade. Ou seja, eu tenho um segmento AB de 3 centímetros. Eu tenho um outro segmento CD de 3 centímetros também. Mesma medida? Tomado na mesma unidade de centímetro? Então eles são congruentes. Tranquilo? E ângulo, professor? Eu tenho um triângulo que naquele triângulo eu tenho um ângulo de 30 graus. No outro triângulo eu também tenho um ângulo de 30 graus. Então esses ângulos eles são congruentes porque eles têm o mesmo grau. Certo? Professor, seria igual a palavra? Não, a diferença de igual para congruência nós já comentamos. Eles são figuras diferentes, apenas ele contém um ângulo com o mesmo grau, tá certo? Então vamos acompanhar a leitura aí do texto para facilitar o nosso entendimento. Vamos lá. Congruência de triângulos. Quando construímos um triângulo, dado a medida de 3 lados, notamos que o problema apresenta uma única solução, o triângulo ABC, se considerarmos a sua forma e seu tamanho. Galera, primeira coisa, adiantando aqui, eu gostaria que você olhasse para essa figura que o texto está falando e você consegue enxergar quantas figuras aí? Vamos lá. Eu estou conseguindo enxergar 3 figuras. Eu estou conseguindo enxergar 2 triângulos e um quadrilátero, que é pegando a figura como um todo. Não é isso? Quadrilátero, o que é quadrilátero? Uma figura com 4 lados. Um polígono de 4 lados. E o que é um polígono? É uma figura geométrica plana, construída somente por segmentos de retas. Ó, meus segmentos de reta, AC', C'B, BC e AC. Pegando a figura como um todo, é um quadrilátero. E dividido ao meio, justamente nesse segmento AB, a parte de cima eu tenho um triângulo ABC e a parte de baixo outro triângulo ABC'. Conseguiram enxergar? Bem, adiantando também o símbolo de congruência, galera, ó. O símbolo de congruência é o sinalzinho de igual e o tiozinho em cima. Se você não botar o tio, você está dizendo que as figuras são iguais. Aí você perde a questão. Então, símbolo de congruência, você traça o sinal de igualdade e em seguida o tio em cima. Tá certo? Pois bem, vamos voltar para a nossa leitura introdutória. Agora, se considerarmos sua posição, notamos que apresenta 2 soluções, o triângulo ABC e o triângulo ABC', que eu comentei agora há pouco. Recortando o quadrilátero AC-BC' e dobrando pelo segmento AB, o que é que a introdução está dizendo? Se você pegar esse quadrilátero, você fechar ele assim no meio, justamente nessa linha, nesse segmento AB, tá certo? Notamos que o triângulo ABC e o triângulo ABC' se sobrepõem exatamente. Isto é, além de seus vértices coincidem, os lados e os ângulos também coincidem.
Dizemos então que esses triângulos são congruentes. Galera, ele está dizendo que se você fechar essa figura aí exatamente ao meio nesse segmento AB, esse meu pontozinho C', ele vai coincidir lá com o ponto C, em cima, certo? E o ponto A e o ponto B são coincidentes, né? São comuns às duas figuras. Quando isso acontecer, ele diz que essas duas figuras são congruentes, tá certo? Dessa forma, talvez fique um pouco mais complicado, mas quando trabalharmos o conceito, você vai compreender melhor. Vamos trabalhar aqui um pouquinho o conceito? Vamos lá. Dois triângulos são congruentes quando os lados e os ângulos de um deles são respectivamente congruentes aos lados e ângulos do outro. Galera, pegue seu lapisinho e passe aí e sublinhe essa palavra respectivamente. Ela é muito importante para a gente. Por quê, professor? Porque quando vier essa palavra respectivamente, ele quer exatamente naquela sequência que a questão der. Se eu tenho 3, 4 e 5 respectivamente, você tem que começar pelo 3, depois vai para o 4, em seguida para o 5, nessa ordem. Tá certo? Pois bem, para que dois triângulos sejam congruentes, não é necessário verificarmos se todos os lados e todos os ângulos são congruentes. Existem certos critérios que permitem estabelecer a congruência entre eles, verificando apenas 3 de seus elementos. Um deles sempre ao lado. Já está destacado aí a palavra entre parênteses, mas pegue o lapisinho e também grife. Um deles sempre a um lado, porque já é uma dica, certo? Sempre você vai começar, sempre um dos lados, ele tem que ser congruente, tá certo? Conforme o caso a seguir. No primeiro caso, galera, LAL, que quer dizer lado, ângulo, lado, você vai verificar na primeira figura que o lado AB tem 2,5 cm, ó, tá aqui, ó. Lado AB 2,5 cm e o lado ED também tem 2,5 cm. Então eu já tenho o lado congruente. Agora quem é o segundo, respectivamente? Ângulo, bacana. Meu ângulo B tá aqui, ó, tem 60 graus. Vamos ver o outro ângulo. Meu ângulo E da outra figura também 60 graus. Congruente? Congruente, bacana. E agora terceiro lado, né? Lado, ângulo, agora finalizando com o lado. Meu lado BC, tá aqui, ó, BC 5 centímetros. O lado EF 5 centímetros. Quando isso acontecer, galera, eu tô dizendo que meu triângulo ABC e meu triângulo DF, eles são congruentes. Esse é o nosso primeiro critério, o nosso primeiro caso. Lado, ângulo, lado, nessa sequência, respectivamente. Tá certo? Na página 38, vamos ver aí o nosso segundo caso. Ângulo, lado, ângulo. Veja que mudou a sequência. Ângulo, lado, ângulo. Dois triângulos que possuem um lado e os ângulos adjacentes a esse lado, respectivamente, congruentes, são congruentes. Galera, respectivamente já comentei com você. Adjacente é a sequência, é aquele que tem um pontozinho em comum, tipo o lado dessa figura aqui, ó. O lado dessa figura aqui, ó. Esse lado AB, ele é adjacente ao lado BC, porque ele tem esse pontozinho aqui, ó. Comum, não é isso? Pois bem. Pois vamos dar sequência. Então, vamos estudar aqui a figura. Primeiro que ele está chamando o ângulo. Meu ângulo B, 60 graus. Tranquilo? Vamos ver o outro ângulo? É também 60 graus. Na sequência, o lado, não é isso? Meu lado BC, 5 centímetros. Meu lado EF, 5 centímetros. E agora, meu ângulo C, 30 graus. Meu ângulo F, também 30 graus. Quando acontecer isso aí, galera, as duas figuras são semelhantes. Tranquilo? Até aí. Terceiro caso,
lado, lado, lado. Bem mais fácil, né? Você vai verificar o quê? Todos os lados nessa sequência, não é isso? Então vamos verificar aqui nossa figura. Lado AB 3 centímetros. Veja que a posição, galera, também é importante. Entendeu? Você tem que pegar o lado, certo? Semelhante ao lado da outra figura. Tá certo? Então, ó, o lado, da mesma forma que está o lado AB, ó, na minha outra figura está o lado DE. Ambos com 3 centímetros, tranquilo. Lado BC, eu tenho que comparar com o lado, ó, EF, 5 centímetros. Congruente, bacana. E o lado AC com o lado DF, 4 centímetros e meio. Quando isso acontecer, um outro critério de congruência, não é isso? Lado, lado, lado. E para finalizarmos, o quarto caso, lado, ângulo, ângulo. A sequência mudou, não é isso? Então, primeiro vamos verificar o nosso lado. Vamos lá para verificar aqui o nosso lado. O lado BC dessa primeira figura tem 6 centímetros, não é isso? Vamos ver o lado, ó, na mesma posição da outra figura, lado F, também com 6 centímetros. Bacana, são congruente o lado, não é isso? Agora vamos verificar o ângulo adjacente. Meu ângulo B, 45 graus, não é isso? Adjacente aqui ao lado que é congruente, galera, de 6 centímetros. Então, meu ângulo é 45 centímetros, tranquilo, o ângulo congruente. Agora eu vou verificar meu outro ângulo, só que o ângulo oposto. Então, o ângulo oposto ao lado EF, ao lado BC, nessa primeira figura, quem é? É o ângulo de 100 graus, é o ângulo A. Vamos ver o ângulo oposto ao lado EF, ângulo D, 100 graus. Quando isso acontecer, é o nosso quarto critério de congruência. Tá certo, galera? Galera, é isso aí. É leitura, é ver esses critérios aí para identificar nas questões quando as figuras são congruentes ou não e qual o critério usado dentro daquela questão. Porque nas questões, na verdade, nas questões eles vão lhe dar as figuras, vão lhe dar os lados direitinho e os ângulos. Você vai verificar e vai dizer, professor, essa figura é congruente a essa outra. Aí a figura lhe diz assim, pois certo, pois tudo bem, é congruente. Qual foi o critério que você usou? Qual foi o critério que você utilizou para afirmar que essas figuras são congruentes? Aí você vai dizer, lado, ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, 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 ângulo, lado, ângulo e lado, ângulo, lado, que são esses 4 critérios trabalhados aqui nessa videoaula. Galera, espero que tenham entendido. Façam a leitura na íntegra aí do conteúdo de vocês, tá certo? Se não entender, retome o vídeo, retome a leitura. E caso ainda gere alguma dúvida, o professor Francisco está à inteira disposição. Um abraço e até as atividades.